Um texto de um objeto string nunca pode ser modificado. Para isso existe a classe string_buffer, que permite a modificação do seu conteúdo. Na classe string, nós temos vários métodos que retornam o texto original em letras maiúsculas, o texto original em letras minúsculas, pedaços do texto original. Mas esse texto que deu origem ao objeto string, ele não pode ser modificado. Ele é imutável. Então, trabalhar com uma string diversas vezes pode ter um efeito colateral. Imagine essa situação. Você criou uma string e está concatenando aquela string outras strings várias vezes. Cada operação dessa cria uma nova string, um novo objeto string. Então, gerar várias strings temporárias, como nesse exemplo, pode prejudicar a performance da aplicação consideravelmente. Então, no caso de você trabalhar muito com a manipulação de uma mesma string, seja para fazer uma concatenação ou dentro de um for, o ideal é utilizar a classe string_buffer ou a classe string_builder, que foram criadas exatamente para permitir esse tipo de modificação no seu texto. Essas duas classes, string_buffer e string_builder, elas também representam textos. Crie uma classe chamada string_mutável com o método main. Então, nós temos essas duas classes, a string_buffer e a string_builder. Essas duas classes, elas têm o mesmo conjunto de métodos. As duas têm os mesmos métodos. A única diferença é que os métodos da string_buffer são sincronizados. Eles são muito úteis quando você está em um ambiente multiprocessado, trabalhando com várias threads acessando os mesmos objetos string_buffers. Já o string_builder não tem esses métodos sincronizados. Então, ele pode não funcionar muito bem no momento em que milhares aí de requisições ao mesmo objeto estão sendo feitas. Então, essas duas classes, elas podem ser criadas da mesma forma que um objeto string. Você pode criar um texto vazio ou pode já iniciar o seu texto com algum valor. E da mesma forma que as suas strings, tanto o string_buffer como o string_builder tem os métodos toString para retornar o valor string desse objeto, o método length, que informa o tamanho da string que está dentro aqui desses objetos. E nós temos um outro método, capacity, que não existe num objeto string. Esse método capacity, ele informa a capacidade de armazenamento de novos caracteres dentro desses objetos, sem alocar mais memória. Então, quando você cria uma string, o tamanho da capacidade daquela string é exatamente o tamanho da string que você colocou lá dentro. Mas dentro desses objetos, como eles foram feitos exatamente para receber novos valores e serem incrementados, então existe ali uma capacidade que fica disponível, né, para você incluir esses novos conteúdos. Então, por exemplo, vamos ver aqui o tamanho
da nossa string e logo em seguida a capacidade dessa string. Opa. Eu imprimi aqui o valor da string. Então vamos lá. S1.length e S1.capacity. Então aí está. Essa string tem 4 caracteres, mas tem uma capacidade para receber 20 caracteres. E essa capacidade vai sendo incrementada na medida que você vai incluindo mais conteúdos dentro desses objetos. Existe também um método chamado aqui reverse, que modifica, inverte a ordem desses caracteres. Então, antes de imprimir, vamos imprimir aqui o valor desse objeto antes e depois da reversão. Então, está aqui. Antes, valia Java, e depois passou a valer o inverso desse texto, a vag. Agora, provavelmente o método mais utilizado desses dois objetos é exatamente o método que permite a você incluir ou concatenar novos conteúdos aqui a esse valor. Então, que é exatamente o método append. Então, se você quiser adicionar outros textos, sem criar novos objetos, você simplesmente chama o método append, que também pode receber um array de caracteres e outros elementos. Você pode adicionar ali tipos primitivos de dados. Então, vamos exemplificar aqui com um objeto, um array de caracteres. Então, aqui a gente pode adicionar novamente o nosso array de caracteres e podemos, na sequência, chamar quantas vezes o append nós quisermos. Aí está. Chamando 2 vezes o append na mesma linha. E aqui o resultado. Java trabalhando com textos. Agora, o que isso significa? Vamos lá. Quando você está criando uma string, vamos criar uma string aqui onde eu estou concatenando vários textos. Então, oi, como vai você? Aqui, para criar essa string, ele concatenou 3 textos aqui para a gente. A Virtual Machine, ela concatena em tempo de execução utilizando o objeto string builder. Então, na verdade, isso aqui é o mesmo que escrever isso aqui. Então, oi. E a gente utiliza o append para concatenar o como. O append novamente para concatenar vai você. E, por fim, a chamada do método toString para converter isso aqui em string. Então, na verdade, a sua Virtual Machine, no final das contas, ela vai transformar isso daqui nisso daqui.
O problema é que se você estiver concatenando depois em um outro local, né, começar uma outra concatenação aqui, então ele vai criar um outro objeto do tipo string builder para realizar essa operação novamente. Então é por isso que se você estiver trabalhando com muitas concatenações, o ideal é que você já crie por sua própria conta o string builder e vá fazendo todas as concatenações necessárias dentro desse objeto. Porque assim você vai criar apenas um objeto e não vários, como é feito quando você está trabalhando com o objeto string. Tá? E por fim, eu quero mostrar para você também um método para remover conteúdos. Então, se esses objetos eles têm como incluir novos conteúdos, então eu também posso excluir conteúdos desses textos. Então eu tenho aqui uma URL. xstay.com.br e eu quero remover os 4 primeiros caracteres, ou seja, www. Então a gente poderia logo aqui chamar o método delete, onde eu informo a posição inicial e a posição final, então de 0 a 4. E no final, eu quero transformar isso aqui em uma string. Isso aqui vai remover o www ponto para a gente. E aí está. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e de conhecer os dois objetos string buffer e o string builder utilizados para modificação de textos, principalmente quando você está trabalhando com concatenação. Até a próxima aula.